Boa noite! Estava fixando aqui o nome desta live. O que tem te estressado? O que você tem sentido falta? Essa live acontece todas as terças-feiras à noite, já há bastante tempo. E há 2 semanas nós alteramos o horário. Era das 8 horas e 8 minutos e agora ficou às 10 horas e 8 minutos. Então, Jaqueline, boa noite. Você que aqui está ao vivo comigo, dá um ok para me dizer se a transmissão está chegando bem para você, se o áudio está legal, se o vídeo está legal, para a gente já... Oh, que legal! A Jaque é do Telegram. Oba! E aí, gostou do áudio de hoje do Telegram, Jaque? Tem sido fantástico, né? É um trabalho que eu e a Inês, temos muito prazer em realizar. Boa noite, Silmara. E você, será que você faz parte do nosso Telegram? Quem está chegando já vai podendo dizer que está ao vivo aqui comigo, se faz parte do Telegram. O Telegram é um canal que a gente tem desde dezembro e que diariamente nós estamos juntos com vocês, gravando áudios que são áudios inspiracionais, motivacionais, ou mesmo dicas, orientações do que fazer quando a ansiedade está batendo na porta. E a gente às vezes não tem para onde fugir. Já fizemos tudo que podia fazer e aí vem o áudio do Telegram e dá uma luz pra gente. Boa noite, Roselane. Gente, essa live de hoje, de terça-feira à noite, acontece só pelo Instagram e tem um motivo para isso. Porque a gente, quando fazia essa live no Facebook, muitas pessoas disseram: eu tenho tanta vontade de falar com vocês, queria tanto que vocês olhassem mais cuidadosamente para o meu caso. Então, a gente pode, através aqui do Instagram, fazer com que você participe ao vivo. Para você participar, simplesmente você coloca ali, né, a solicitação para participação. Eu recebo um recado aqui e a gente conversa, tá? Então, a única coisa que você precisa é querer. Mas eu não quero aparecer, Sandra. Não tem jeito. Tudo bem. O que você pode fazer também é colocar nos comentários aí se você tem alguma dúvida, alguma coisa para você que está te angustiando ou que você realmente quer saber mais. Hoje o tema que eu trouxe, né, a gente sempre faz um esquenta, vamos chamar assim, um tema que a gente discute, para depois você também pensar e refletir, é o que tem te estressado. E do que você tem sentido falta? Como é que está o seu período aí de isolamento social? Isso tem causado algum nível de estresse a mais para você? E se tem causado, em que área que é? De repente, pode ser na área familiar, pode ser na área profissional, pode ser na área financeira, pode ser com relação à ansiedade mesmo. Boa noite, Mariceia. Boa noite, Mimelki. Boa noite, Roselane. A gente vai adivinhando um pouco qual o nome de vocês, conforme aqui que aparece os nicknames do Instagram, né? Então, alguém de vocês gostaria de me dizer... Opa, espera só um pouquinho. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Inês. Agora o meu áudio ficou ruim porque eu dei uma engasgadinha, mas ok. Então, vocês podem me dizer do que vocês têm sentido falta ou mudou a vida, já tô super adaptada, não tô sentindo falta de nada. Como é que tá a vida? Como é que estão vocês aí que nos acompanham, né? Eu e a Inês montamos um esquema de guerra, eu posso dizer, né? A Mauricéia é de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Seja muito bem-vinda, pessoal do Nordeste, coisa boa. Como é que tá o coronavírus aí, né, Mauricéia? A gente só fala disso, né? Então, eu estava dizendo para vocês que eu e a Inês montamos um esquema de guerra. Porque quanto maior as dificuldades, maior tem que ser os nossos recursos. Então, a gente já fazia lives 2 vezes por semana, né? De terça essa noite e de sexta-feira, que é o nosso Chega de Dúvidas. E nós aumentamos isso para lives diárias, 7h30 da manhã, que são as pílulas de equilíbrio. Para realmente te dar condições de você estar bem e, no mínimo, passar por essa fase do jeito que você entrou nela, ou seja, sem sofrer maiores danos.
Então, esse é o objetivo da gente hoje, conversar com você sobre isso. Tem algo que está te estressando para além da conta? E tem algo que é o que você está sentindo, né? Está te estressando? A gente sempre tem um cálculo assim, ó, 80-20. Eu não sei se você já ouviu falar de Pareto. Pareto é um matemático que criou essa proporção. Ele diz assim, que 20% das coisas dão 80% de resultado. Então, quando a gente tem ainda alguma possibilidade de resultado de 80%, a gente precisa buscar 20% só das causas. Mauriceia está dizendo que lá onde ela mora, né, não tem nenhum caso confirmado, graças a Deus. Aqui em Indaiatuba nós já temos 6 casos confirmados. Aqui em São Paulo tá mais intenso, né? Tanto a questão da transmissão do corona, como realmente o aparecimento da doença, que é o Covid-19, né? Então, Ciane, Stephanie, todos vocês que estão entrando, sejam muito bem-vindas. A gente começou há pouco a live e essa live é interativa. Então, a gente sempre deixa aberto para você poder participar, para você conversar com a gente e dizer para nós, né? O tema de hoje é o que tem te estressado, do que você tem sentindo falta. A Lauriana está dizendo que lá em Teresina, no Piauí, né, no estado do Piauí, tem 31 casos confirmados. A Stephanie Barcelos, estou muito mal agora, acho que vou morrer, tendo infarto ou AVC. Bom, pelo que você está me dizendo, sem eu te conhecer, Stephanie, e as pessoas que estão nos acompanhando agora, podem te falar em coro o que você está sentindo. Possivelmente você está numa crise de ansiedade, em que a sensação, ou de pânico, né? As duas coisas são possíveis. E aí, a sensação é essa, de que a gente realmente vai morrer, porque é muito ruim. Que bom que você está aqui. Se você puder continuar um pouco mais, eu posso te explicar, se você quiser, uma respiração que é ansiolítica, que é calmante e que pode te ajudar exatamente nesse momento, no momento que a gente está prestes a sair correndo e ir para o hospital. E por que eu quero te ensinar isso? Porque ir para o hospital neste momento não é bem indicado, né? Então, a gente pode te ajudar desta maneira. Se você me der um ok, a gente passa a respiração para você. Ou se outra pessoa que estiver ao vivo quiser saber como essa respiração, né, não conhecer, a gente também fala dela. Então, o que está estressando a Stephanie é, agora, nesse momento, possivelmente uma crise de ansiedade. A gente sempre confunde, quando tem uma crise de ansiedade, com isso que ela chamou infarto ou AVC. Por quê? Porque os sintomas que a gente tem é a sensação de que o nosso sistema cardiorrespiratório, nosso coração e nosso pulmão não vai dar conta. E às vezes a gente até sente que vai desmaiar. Por quê? Porque você está respirando rápido demais. E está respirando assim, ó. Isso vai dando essa sensação cada vez pior. A Mauriceia está dizendo que a respiração é maravilhosa e nos acalma. Sim, ela é poderosíssima, ela é um instrumento maravilhoso que as pessoas não acreditam muitas vezes, né? Que é tão benéfica. Por quê? Porque respirar, gente, como assim uma respiração tem esse poder, né? A gente desconfia, mas realmente, quando a gente faz da forma correta, o resultado é maravilhoso. A respiração, ela tá dentro dessa proporção que eu estava falando, 80-20. É 20% do que você faz, quase nada, mas que realmente dá um resultado magnífico de 80%. A Ciane está dizendo assim pra gente, boa noite, o hipotiroidismo pode ajudar ainda mais a piorar esses sintomas de ansiedade? Também estou assim com pensamentos de infarto, AVC e medo de ficar louca. Olha, são os 3 pensamentos que tem infarto, medo de morrer e medo de enlouquecer. Opa, peraí que a Stephanie tá subindo aqui os comentários. Sentindo mal-estar demais, formigamento nas mãos, ombro esquerdo doendo, dormência no ombro, tremendo muito, mão gelada, suando, cabeça pesada, tontura. Olha, parabéns que você sentindo tudo isso ainda conseguiu digitar, que é tão complicado no celular, né? Então, isso tudo parece que realmente a gente tá com qualquer coisa menos ansiedade. Mas e se eu te disser
Stephanie, e quem foi a outra pessoa que disse também? E a Ciane, Stephanie e Ciane, vocês especialmente que colocaram aqui nos comentários. E se eu disser para vocês que tudo isso é biológico, ou seja, toda vez que a gente se vê numa situação de ameaça ou perigo, que seja real ou imaginada, né, que seja de agora, objetiva, ou numa expectativa, a gente dispara na nossa corrente sanguínea hormônios que fazem exatamente isso que vocês estão sentindo. Um hormônio se chama adrenalina. O que ele vai fazer? Ele vai acelerar seus batimentos cardíacos e vai acelerar sua respiração. Se você já teve alguma crise antes, isso que acontece do aceleramento já coloca você numa situação de maior medo. Por quê? Porque a gente fica com medo de ter crise novamente. A gente tem medo de ter medo e medo de ter crise. E aí a gente começa a ficar observando, porque a adrenalina também faz com que a gente fique num foco concentrado em cima do problema. É igual criança que quando começa, por exemplo, a ficar com medo de noite, né, por volta dos 8, 7 anos, ela ouve um barulhinho à noite, tá tudo escuro, ela fala assim, tá acontecendo alguma coisa. Aí o que ela faz? Isso que eu tô fazendo com vocês. A gente, ó, regala os olhos. Para quê? Para enxergar melhor. E aí a gente arregala os ouvidos. Enfim, fica tudo super antenado para quê? Para a gente ver se aquilo vai evoluir. Porque se evoluir, a gente talvez tenha que fugir, ou talvez vai ter que lutar, a gente não sabe. Então, quando a gente começa já tendo uma crise antes, a ter coração acelerado, né, as palpitações, a batedeira, ou a começar, não tá entrando ar, né? É a primeira coisa que a gente diz. A gente já começa a observar mais esses sinais. Começou a observar mais esses sinais, o seu corpo tem uma estrutura lá no seu cérebro chamada amígdala, ele produz ainda mais adrenalina. Já não basta tudo aquela de adrenalina que tá, ele vai produzir ainda mais porque ele acha que você tá mesmo em perigo. E aí vai piorando. Aí essa aceleração no oxigênio, porque você está inspirando demais e soltando pouco ar, dá uma intoxicação gasosa aí dentro de você. Porque você tem muito oxigênio e pouco gás carbônico. Aí começam os formigamentos, aí começa uma sensação ruim de você achar que não é você, que você parece que está se olhando de fora, ou que aquilo que você está vivendo não está acontecendo. Eu não sei se você está assim também, Stephanie. Então, tudo isso é provocado por... a Stephanie falou da língua formigando, né? Exatamente, isso é provocado por a questão da respiração muito acelerada. Você está inalando muito ar. E, na verdade, todo o esquema para você se tranquilizar é exalar muito ar, é botar para fora isso, não é botar para dentro mais ar, porque a falta de ar não é uma falta de ar, é, na verdade, um excesso de ar. E um excesso daquilo que você acha que está faltando. Olha que coisa mais maluca. Por isso que é muito difícil a gente entender isso, porque é paradoxal. É o contrário do que a gente faz. A gente, na situação, a gente vai respirando cada vez mais rápido. Isso é interessante quando realmente você está numa atividade física. Se você sair correndo agora, vai ser ótimo, porque teu corpo está preparado para dar no pé. É luta ou fuga. Só que não é isso que você vai fazer. Então, o que você pode fazer agora, né? Sabendo que, se não for a primeira vez que você está sentindo isso, tá? Ah, tá. Então ela já me disse a resposta que eu precisava. Ela me disse assim: não aceito que é da ansiedade. Pronto. Então você já sabe que é. Embora você, nos seus parâmetros, talvez tenha muito preconceito aí dentro de você, Stephanie. Talvez você acha que isso é frescura. Quando a gente não aceita aquilo que a gente tem, mesmo tendo sido diagnosticado por um profissional especializado, a gente está brigando com a gente. E quanto mais você brigar, pior você vai ficar. Porque todo o mecanismo é para você relaxar, não é para brigar. Senão você vai estar entrando ainda mais no que a gente chama de luta ou fuga. E aí, isso só... Olha lá, o que ela está falando? Me disseram que a adrenalina sobrecarrega o coração e pode infartar. Tenho 17 anos e muito medo. Ah, tá. Você tem 17 anos, já fiz... Exame quarto, eletro no mês passado, fiz 2 eletros. A Jaqueline tá aqui, né, tentando acalmar. A Tati também fica nervosa. Será essa quarentena?
Olha lá, Rihanna. Então, o que que acontece, Stephanie? A sua idade é muito difícil que você tenha um infarto pro começo, tá? É raro. Mas você vai dizer assim, e se eu for o 0,1%? Concordo contigo. Só que para você infartar, você precisa ter uma série de condições além do que você está sentindo, tá? Então, assim, o teu coração, o seu colesterol, a sua pressão precisam realmente estar diferentes. Ah, mas a farmacêutica disse que eu posso ter porque altera a pressão arterial. Gente, tem uma coisa, ó. Toda vez que você tá com adrenalina no seu corpo, e eu vou falar isso com exatidão, toda vez você vai mudar seus batimentos cardíacos, que vai lá em cima, vai em 170 e tralalá, você vai mudar seu ritmo respiratório e você vai mudar sua pressão. Porque se o seu coração está acelerado, ele está mandando mais sangue aí para todos os músculos, os grandes músculos. Então você vai alterar sua pressão. Agora, se você não tem uma história de cardiopatia, se você não tem nenhum outro sintoma associado, a ansiedade vai ser só ansiedade. E na medida em que você trata a ansiedade como ela precisa ser tratada, na causa dela, isso não vai evoluir para nada, a não ser para cura, né? Então, assim, o que é importante? Que a gente trate e trate da maneira correta. Segunda coisa, fique só com o momento presente. Por quê? Porque você só tem um momento presente. Eu, você, só temos esse instante que nós estamos aqui conversando. E aí? Né? E aí? Como que eu vou me preocupar? Você tem 17 anos, é isso mesmo? Né? Foi o que eu li, porque passou rapidinho aqui os comentários. Me dá uma ajuda, Inês. Sim, os meus médicos e enfermeira disseram que eu não posso infartar com 17 anos, é muito raro. A enfermeira que trabalha no hospital disse que trabalha lá há 30 anos e disse que nunca viu alguém com 17 anos infartar. Sim. Agora me fala uma coisa, Stephanie, se você puder abrir isso publicamente, né? Em que período do seu ciclo menstrual você está? Você está no período ovulatório? Você está no período antes de menstruar? Você já está bem próximo a menstruar, que é na TPM mesmo, né? Mais dias mais pertinhos. Você está menstruada. Por quê? Porque isso, inclusive, altera a forma que a gente sente as coisas. Quando a gente está na pré-menstruação ou menstruada, tudo que é pouco vira demais. Então, pode ser que esse impacto também, se a gente vai reparar nos nossos períodos, tenha ainda alguma relação. Ela diz que acabou a menstruação, então você ainda está com uma quantidade de progesterona, que é esse hormônio que deixa a gente mais sensível, ainda mais alto do que o estrogênio, que a gente se sente bem. Então, a gente já sabe que a ansiedade acomete 2 vezes mais as mulheres do que os homens. E uma das causas tem a ver com a questão hormonal, tá? A Ciane, só relatei para ouvir mais conselhos de vocês, pois hoje eu sinto os sintomas, mas consigo controlar porque sei que tenho ansiedade. Já tratei com remédios e terapia, mas quando aceitamos que temos, é isso aí. É isso aí. Quando temos ansiedade, conseguimos viver melhor. Porque quando a gente sabe qual é o nosso ponto de partida, fica mais fácil chegar ao nosso ponto de chegada. Se eu não aceito que eu estou em Indaiatuba e eu quero ir, sei lá, para a França, eu não vou pegar um avião, eu vou achar que de bicicleta eu consigo chegar. E eu nunca vou conseguir chegar na França de Indaiatuba de bicicleta até a França. Então eu preciso realmente saber onde eu estou. Por isso que para a gente tratar qualquer coisa, é importante em primeiro lugar que a gente tenha o diagnóstico. Agora, sim, faz parte. Faz parte de uma fase muito complicada, que é essa fase em que você está na adolescência, em que você se vê tolhida por estar tendo coisas que pode ser que as outras pessoas não estejam. De cada 10 pessoas, sejam jovens, sejam mais idosos, sejam adolescentes, de cada 10, uma sofre de ansiedade. Então, realmente é uma coisa complicada. O que a Stephanie está dizendo, né? Estou assim por conta dessa pandemia e por conta dos meus pensamentos, medos de estar com doenças graves. Sempre, todo dia, 24 horas por dia, vivo mal, sempre querendo ir no hospital, médicos fazer exames. Stephanie, isso não é só ansiedade, tá? Isso também se chama transtorno hipocondríaco, que é a famosa, né? As pessoas dizem assim, mania de doença. E como a gente tá com essa questão do coronavírus,
quem tem esse transtorno de hipocondríaco está mais acionado agora. Por quê? Porque o tempo todo falando de doença. Ah, você tem que ver se você tá com tosse, você tem que ver se você tá com febre, se você tá com não sei o que, você vai para o hospital, se você não tá, você não vai. Quer dizer, eu tô o tempo todo me monitorando. Quem tem transtorno hipocondríaco tem realmente transtorno de ansiedade, porque tem uma ansiedade exagerada, que é medo de ter doença. Mas o medo de ter doença é um transtorno um pouquinho mais específico. Então eu te diria, né, mesmo correndo o risco de errar, porque eu não quero fazer daqui um consultório, tá? Mas eu te diria, Stephanie, que você tem muito possivelmente um transtorno hipocondríaco ou simplesmente hipocondria junto com o transtorno ansioso. Então você precisa tratar as duas coisas, porque você tem um medo muito específico. O medo realmente de doença, tá? Então, assim, o que é legal você começar a fazer? Um processo terapêutico. Tratar realmente a crença que você tem. Pode ser que na sua história, lá na sua infância, você teve algumas doenças, você viu uma mãe muito preocupada, você passou por uma situação delicada, ou viu alguém que passou por isso. A gente já sabe que o trauma não precisa ser só nosso. Tem um trauma que se chama secundário, quando a gente vê o outro sofrer tudo isso. Então pode ser que na sua história, muito possivelmente, exista algum trauma ligado a isso. Aí, ela já me disse, sim, sou diagnosticada com hipocondria também. Então, é um combo de coisas, né? Mas o que eu te diria é que talvez o que está mais forte agora é a questão do transtorno hipocondríaco, né? Então, é esse que precisa você cuidar. E você já faz processo terapêutico, você já investigou aí na sua história como que isso começou, se existiu algum trauma, que seja um trauma que você viveu ou que você percebeu, né? Não necessariamente que você tenha sido o personagem principal, mas que você tenha participado disso, vendo, ouvindo ou vivenciando, né, de forma indireta, tá? Então, quando a gente sabe o que a gente tem, você já disse, né? Bom, eu tenho uma hipocondria. Talvez o diagnóstico de hipocondria você aceite melhor do que o diagnóstico de ansiedade, né? Se for assim, olhe para isso com medo de ficar doente. Só que, de verdade, quando a gente tem medo de ficar doente, do que a gente tem medo? Do que de verdade a gente tem medo? O que de pior pode acontecer se você ficar doente? E qual seria a pior doença possível, né? Quando a gente começa a questionar isso, a gente vai derrubando algumas ideias mentais que a gente tem. Porque quando a gente deixa muito no geral, a gente acredita em qualquer coisa. A mente mente, né? Essa é a nossa filosofia de quem estuda a mente. A gente sabe que a mente mente. Quando a gente vai afunilando, meio que nem criança, quando você vai perguntando mais coisa, ah, já fez a tarefa? Já? Tá, mas você tinha tarefa do quê? Ah, né? É matemática, tá? Mas matemática você tá aprendendo o quê? Ah, tô aprendendo fração, ou seja, você vai especificando. Aí fica mais difícil de mentir. Mas quando a gente deixa muito aberto, tenho medo de doença, tá? Medo de doença por qual motivo? O que de pior vai acontecer se você ficar doente? E que doença é essa? E que tratamentos tem para essa doença? E por que você vai acontecer o pior com você especificamente? Que culpa é essa que você carrega que você acha que o pior castigo do mundo vai te acometer, né? Porque só sendo assim, porque a gente sabe, por exemplo, no Covid-19, que quem realmente pega a forma mais agravada é só 20% da população. E desses 20% é um percentual ainda menor que realmente vai para uma fatalidade. Por que eu acho que eu tenho que estar dentro dos 20% e estando dentro dos 20% tem que estar dentro dos XY lá, menor ainda, que vai levar a um caso de fatalidade? Por que eu me acho tão desmerecedora do bom e merecedora do ruim? Né? É uma coisa que a gente tem que se perguntar também, porque a gente vai desafiando isso que está estabelecido como verdade, quando na verdade talvez não seja verdade. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Opa! Me modifiquei aqui.
Ela disse que, né, a Stephanie, com quem a gente está conversando aqui pelos comentários, disse que ia começar a fazer tratamento, mas teve que parar, né? A Tatiane está dizendo que está em tratamento com medicação, tem um nível de estresse altíssimo, síndrome do pânico, ansiedade aguda e princípio de depressão. A Stephanie está me respondendo a pergunta, né? Seria morrer? Eu é que te pergunto, o pior que pode acontecer quando a gente fica doente é morrer? Às vezes para algumas pessoas não. Às vezes para algumas pessoas é sofrer. Para algumas pessoas é deixar todo mundo preocupado. Para algumas pessoas é o medo de ficar sozinha, de não ter quem cuide, né? Qual será o seu? Não responda tão rápido que é morrer, porque às vezes a gente deixa de analisar mais elementos. Pode ser que seja assim, morrer. Mas será que é? E o que na morte é tão assustador para você? Se é morrer. Nossa, Sandra, mas você tá pegando pesado, né? Não é pesado. É questionar aquilo que tá como verdade para você. Porque às vezes a gente chega numa mentira tão absurda, numa falta de sentido tão grande, e isso desmonta tudo, porque senão é como se fosse uma bola de neve, só vai crescendo, só vai crescendo. O que a gente precisa para essa bola de neve parar? Um obstáculo. De repente, se a bola de neve encontra uma árvore no meio do caminho, ela vai se espatifar, aí não vai virar mais uma bola de neve. É isso que a gente está tentando, espatifar essa bola de neve aí que está crescendo, crescendo, crescendo. E Stephanie, enquanto a gente está conversando sobre essas coisas todas e você está aí digitando, como é que estão aqueles sintomas que quando a gente começou a live estavam muito ruins? Eles estão iguais, eles pioraram ou eles melhoraram? Só coloca assim a graduação disso, tá? Então ela disse que o pior que podia acontecer seria infarto, porque pode matar muito rápido, por isso tem esse medo, mata em questões de minutos. Não todos os infartos, e isso não é sempre, tá? Então, assim, essa ideia que você tem, que é uma frase verdadeira para você, infarto mata em minutos, é isso que você tem, tipo manchete de jornal, infarto, quando você tem infarto, você mata em minutos. Na verdade, hoje não é mais assim, isso era na década de 50, mas a gente passou aí 70 anos e hoje a realidade é totalmente diferente. Hoje a gente tem muitas pessoas que são sequeladas de infarto, ou seja, pessoas sobreviventes e que ficaram com algumas sequelas, do que pessoas realmente que evoluíram para uma fatalidade. Hoje a gente tem muito recurso. Nem com relação a esse vírus, a gente está na fatalidade exagerada. Tiveram epidemias muito mais fortes em termos de fatalidade do que esse vírus. A gente sabe que nós temos crescido em termos de conhecimento medicamentoso, da nossa saúde, de rejuvenescimento. Então, isso também é mentira, tá? A Tatiane, não conseguia dormir bem, tive que entrar com medicação para dormir bem, pois o meu psiquiatra falou que era para ter uma melhora nas crises e eu devo dormir bem. Aí, ó, olha que interessante isso, Stephanie. Isso para todos nós, né? Ela falou que ela já melhorou um pouco. E ela falou que tomou alprazolam, que é o famoso Frontal, que é uma das medicações que age mais rapidamente para a questão do pânico, né? Quando você tomou alprazolam, faz mais de meia hora ou não? A Tatiane, fico tão nervosa, chateada quando escuto, isso é frescura. Uhum. Então, olha o que a Stephanie disse, vocês me acalmaram muito. Sabe qual é a boa notícia, Stephanie? Esse poder você tem. Não só sou eu, nem a Inês ou qualquer um outro especialista em tratamentos para ansiedade. Nós, eu, você, qualquer pessoa, sendo especialista ou não em tratamentos de ansiedade, tem este poder interno de se acalmar. Sabe por quê? Porque isso que você sentiu tudo, que você achou que era um AVC, um infarto, é uma questão fisiológica. É química dentro do corpo. E toda a química dentro do nosso corpo, ela tem um começo, tem um meio e tem um fim. Se você não fizer absolutamente nada na crise de pânico ou de ansiedade, nada, não vou tomar remédio, não vou respirar, mas também não vou ficar pensando demais, porque quando eu penso, eu foco, quando eu foco, eu aumento, amplio, tá? Você fica lá de boa, dizendo para você, isso é uma crise e vai passar. Normalmente, ela demora, em média, 20 minutos.
E a gente faz com que isso dure horas, não faz? Né? Por quê? Porque a gente vai ficando prestando tanta atenção, a gente vai ficando cada vez mais nervosa, mais ansiosa, e aquilo que era para durar 20 minutos, dura 1 hora, dura 2 horas, e às vezes nem tomando o alprazolam, o Rivotril, que é o clonazepam, é suficiente para a gente se acalmar. Então, fica a dica, né? É de nada, Stephanie. Então, faz meia hora que ela tomou mais ou menos. Normalmente, é esse tempo que demora para você melhorar? Meia hora? Ou ele age mais rapidamente e hoje demorou mais? Ou ele age mais demoradamente e hoje foi mais rápido? Como que você avalia? Porque é assim, a medicação ela tem uma média, só que dependendo de como a gente está hormonalmente, nós mulheres, às vezes a gente reage mais rapidamente, às vezes a gente reage mais demoradamente. O fato, Stephanie, que eu posso te garantir, que quando você faz a respiração abdominal aqui pela barriga, com a exalação prolongada, você vai demorar muito menos do que meia hora. Você vai demorar realmente para sair do processo, né? E realmente já se equilibrar 10 minutos. Então, é esse o poder que eu falava para você, que você tem, de você mesmo se acalmar, de você mesmo conseguir o seu autoconforto. É claro que quando a gente está assim, é muito mais fácil quando a gente tem alguém do lado que pode nos orientar. E que bom que você está aqui, né? Acho que o universo te ajudou, porque, de certa maneira, a gente está exatamente no horário da live, o horário que você está passando mal. Eu vou ler, antes de ler sua resposta, Stephanie, a da Tatiane. Quando estou no meu nível alto de estresse, tudo fica ruim, parece até várias manchas roxas no meu corpo. Isso mesmo, acontece. O estresse é uma coisa, é uma bomba dentro de nós, né? É que realmente nós temos um organismo muito forte, porque quando a gente percebe todos os danos que o excesso de adrenalina e cortisol causam, é assustador, gente, é assustador, né? A gente diz que 5 minutos de adrenalina demoram 8 horas para ser dissolvidos, isso é muito tempo. E se a gente tem uma sequência, né, de picos de adrenalina, é como se a gente ficasse sobrecarregado muito, muito tempo. E a gente fica realmente intoxicado, né? O que a Stephanie está dizendo, né? Sim, mês passado a metade, 0,25 me acalmava, mas hoje não está mais fazendo efeito. A metade só inteiro e às vezes nem inteiro de meio. É isso. Então pratica a respiração, Stephanie. A gente tem lá no nosso canal do YouTube vários vídeos. Procura lá o que não fazer numa crise de ansiedade. Acho que é o vídeo mais propício para você ler, reler e faça as respirações antes de você dormir e ao acordar. Nessa crise que nós estamos, com toda essa ameaça do coronavírus, é importante que você faça pelo menos umas 5 vezes por dia. Por quê? Porque a gente está no auge desse movimento. E se você tem medo de ficar doente, é esse medo que está sendo acionado o tempo todo. É como se você tivesse um botão vermelho na sua frente, o tempo todo você está lá, tá batendo, tá batendo, tá batendo. Ou seja, você está ligando, desligou, liga de novo, desligou, liga de novo. Então você precisa usar mais a respiração, tá? A Stephanie está dizendo para a Tatiane que também aparece manchas roxas. Tatiane dizendo, mas graças a Deus, hoje em dia as crises são mais distantes uma das outras. Sim, a tendência quando a gente começa a tratar, no mínimo com medicamentos, é que melhore. Os medicamentos, gente, eles melhoram o que a gente chama de sintoma. Sintoma não é a ansiedade. Sintoma é a manifestação da ansiedade. Mas o que é a ansiedade, Sandra? É medo. É um medo que veio possivelmente de um trauma, de uma situação que foi vivida, de uma forma de lidar dentro da sua cabeça. E é isso que a gente precisa investigar, modificar, para você realmente se livrar de uma vez por todas. Porque senão você trata o sintoma, tem uma melhora, mas muito possivelmente você tem recaída. A taxa de recaída, quando a gente só trata com medicação, é muito alta. Muito, muito alta, né? E aí é aquela história, nossa, eu tava tão bem, puxa, agora que eu parei, né, consegui ter alta, fiz o desmame da medicação, agora eu já começo tudo de novo, né? É por isso, porque eu só trato o sintoma, só trata a ponta do problema, não trata o problema em si.
A Ciane está dizendo que hoje eu não tomo mais Rivotril de meio, pois tenho certeza que vai passar. Muito bem, e é verdade, né? E não sou só eu que digo isso, qualquer especialista, inclusive médico, diz isso. Só que a gente não acredita, né? São as nossas crenças atuando e mandando na nossa casa, que somos nós, né? Toda crise passa. Entro crise e elevo meu pensamento em oração. Muito bem. Cada um tem uma forma mais fácil de realmente resolver. A que a gente sabe que é cientificamente comprovada é a respiração, essa que a gente ensina. A Stephanie está dizendo que foi o que aconteceu comigo, fiquei bem por 3 anos praticamente, só tratei os sintomas, não quis ir atrás de psicóloga para fazer terapia. É isso aí. Tatiane está dizendo, sim, sou professora e ano passado tive uma sala de aula muito difícil. Foi aí que eu tive uma crise muito ruim. Então, aí tem uma outra coisa, né, Tatiane? Aí a gente vai falar, puta, maldita sala de aula que fez com que eu tivesse crise de ansiedade. Não. Ó, eu digo assim, ó, os problemas é como esse copo. Tá vendo que ele tá metade cheio, né? Daí vem a situação do coronavírus, tá? Eu ponho mais um tantinho de água. Daí vem um problema que eu tive lá na minha família, botei mais um tantinho de água. Aí vem um problema na minha casa, que eu descobri uma infiltração, que a parede tá caindo, o vizinho veio reclamar, agora vou ter que consertar o lado do vizinho. O que acontece? O copo fica cheio. Daí qualquer coisa que seja mais difícil, mais estressante, né? Meu filho repetiu de ano, plá! Transbordou. Aí a hora que transborda eu falo, nossa, olha lá, transbordou o copo. Então foi isso, foi o meu filho que não passou de ano que fez com que eu tivesse uma crise de ansiedade. Não, esse processo é um processo que vai sendo construído. Então quando a gente fala disso, a gente precisa olhar aqui, ó, por esse processo, quais foram as quantidades de água que entraram e que eu não retirei. Aí o copo vai só crescendo água até a hora que realmente vai derramando. Derramou é o sintoma. E aí a gente acha que começa aí. Não. Começou já quando você estava dentro do copo botando água. Então é antes, tá? Agora, toda essa situação complica. O que, que nós estamos vendo hoje? Pessoas que estavam com o copo quase transbordando, veio a história do coronavírus, plá, transbordou, né? Então não foi o coronavírus, mas foi sim um processo que fez com que, junto com o coronavírus, eu começasse a ter sintomas de ansiedade, né? Então, é a forma com que a gente encara a questão e não a questão em si. Eu tô desvaziando o meu copo, tá? Para não ter nenhuma crise, porque realmente a situação está de muita pressão. Então, vamos lá ver o que a Tatiane tá falando. Vocês estão percebendo que nós estamos fazendo, né? Um vocês com a Sandra. Vocês nos comentários e eu aqui ao vivo. A Tatiane, sim. Ah, tá. Ela já li isso. Foi aí que fui parar no psiquiatra. Hoje em dia ainda estou em uso de medicação e terapia. A Ciane, sim, essa respiração me ajudou muito e é eficaz. Verdade. Né? A Tatiane está dizendo que sim. Foi o que o cardiologista fazia quando eu pensei que estava infartando. A Ciane, cada dia é uma luta. Temos que ter em mente que vamos sair sãos e salvos. Gente, nessa luta vocês não estão sozinhos. Eu não sei se Anne, eu não sei se Tatiane, nem sei se você, Stephanie, estão no nosso canal do Telegram. Se vocês tiverem um celular que tenha um espaço, né? Porque precisa ter um espaço, você vai baixar um aplicativo, entra no nosso canal do Telegram. Todos os dias nós estamos lá, dando aquela força para você não desistir, para você se lembrar que o que você tem é ansiedade, que você tem controle sim, talvez não exatamente do que você pense que você controle, mas de algo interno a você. Você não é menor do que o seu medo, nenhuma crise de ansiedade é maior do que você, então é preciso a gente se redescobrir. Por isso que o autoconhecimento, a terapia, é tão importante no tratamento. Porque aí a gente descobre o nosso tamanho, descobre qual é o nosso lugar, descobre a nossa forma de funcionar, descobre qual foi o trauma, que crença que eu tenho. Ou seja, eu começo a controlar aquilo que realmente eu posso controlar, aquilo que está nas minhas mãos, que sou eu, que é tudo que se passa aqui no meu corpo, na minha mente, nas minhas emoções. Cuidar do meu corpo emocional, começar a ter uma inteligência com relação às minhas emoções, tá? Então, é isso que a gente precisa para, de verdade, a gente conseguir sair dessa.
Por isso que nós estamos todos os dias, porque é como a Stephanie está aqui agora com a gente, numa crise de ansiedade, que já está melhor, mas não tem hora para vir, né? E a gente está, além disso, sabendo de todo o impacto que todas essas situações traumáticas acontecem aí de coronavírus, Covid, fica dentro de casa e sai de casa, e briga política e sei lá mais o que, acabam influenciando a gente, e a gente fica vulnerável. Então, nós estamos desde o dia 23 com as pílulas de equilíbrio, todos os dias às 7h30 da manhã, a gente está ali para quê? Para poder te ajudar a sobreviver cada vez melhor. Às vezes a gente só sobrevive, a gente quer viver, né? Deixa eu ver como eu tô meu tempo, temos mais minutos sim. A Stephanie tá no Telegram. E você tem ouvido, por exemplo, todos os domingos agora a gente tem feito áudios que são hipnóticos, né? A hipnose é uma técnica que a gente faz muito uso, porque ela vai bem dentro dessa mente emocional, que é onde tá tudo isso. A gente sempre fala que as crenças, que são os nossos pensamentos, elas são detonadas por um alto impacto emocional. Seja um alto impacto positivo, seja um alto impacto emocional negativo. Então, isso é importante que a gente entenda para quê? Para a gente saber que não dá para tratar qualquer coisa dentro da gente sem tratar a emoção ligada àquilo. Por quê? Porque senão não vai resolver, a gente está só na superfície. Então, é preciso a gente tratar lá a nossa mente mais embaixo, que é a nossa mente emocional. E para isso, a hipnose é uma excelente ferramenta. Isso é aprovado pelo nosso conselho. Tem muita gente dizendo assim, nossa, hipnose, né? Gente, não é nada disso não, tá? Conselho Federal de Psicologia aprova o uso da hipnose. Então, a gente está fazendo algo que o nosso conselho, que é super rígido, está liberando, né? E já faz muitos e muitos anos, então isso não é de agora. E quando você faz parte mais perto da gente, no Telegram, né? Ou mesmo no nosso tratamento online, a base de tudo isso é trabalhar a nossa mente mais superficial, a nossa mente mais profunda e o nosso corpo. Seja com relação aos exercícios físicos, seja com relação à alimentação. Então, a gente não pode olhar só a ansiedade e dizer assim, ah, muda seu pensamento, muda sua emoção. Não, é preciso que a gente também olhe o corpo, porque a ansiedade é onde eu sinto sintomas, no meu corpo, né? É biológico, é fisiológico. Então, você tem que cuidar, sim, da sua alimentação, tem que cuidar, sim, dos seus exercícios físicos. Tem feito exercício físico? Ah, não tenho. Tá errado. Dentro do 80-20, exercício físico é muito importante, ele soma muito no resultado que a gente tem. Então, é importante fazer sim. Eu e a Inês temos uma atividade física diária, gente. E o que segura a gente é a atividade física, porque ali a gente gera a química que a gente toma nos antidepressivos e nos ansiolíticos. Então, é preciso que a gente ponha o nosso corpo em movimento. É preciso que a gente, se tiver com raiva, solte a raiva no exercício físico. Se tiver com medo, se descongele no exercício físico. Então, Stephanie, Ciane, Tatiane, por favor, se vocês não têm exercício físico ainda, se determinem a fazer isso amanhã. Não precisa esperar segunda-feira, não. A gente começa amanhã, tá? Ciane, tô na luta para tirar minha habilitação, reprovei na primeira prova, agora tô mais ansiosa para tentar de novo. Boa noite, Priscila, Tatiane, mas eu fiquei em um pique de ansiedade tão alto ano passado que eu não aceitava as manchas roxas que apareciam em mim, e às vezes eu batia em cima das manchas como se aquilo me acalmassem. É um processo de raiva, né? A Inês já colocou aqui para nós esse link do Telegram, tá? Você pode baixar se você tem um iPhone ou mesmo um Android, e aí você entra no nosso canal, todos os áudios, que agora acho que já estão com mais de 100 áudios, estão lá para você. Tem o selfie da ansiedade, que é quando você sabe tudo o que acontece para você, é um mega roteiro de como é a sua ansiedade, tá? A Tatiane dizendo assim, tem um nome para essas crises que eu não me lembro desta síndrome. Ah, eu não sei o que você está falando. Agora eu fiquei confusa. Sentia como se eu estivesse ficando doida. Você não está falando de desrealização ou despersonalização, né? Tatiane, quando tive que confessar para minha família que estava batendo nas manchas roxas que apareciam em mim, foi muito difícil. Eu imagino, né? E isso vem
do processo da gente brigar para não sentir aquilo. Opa, quase que eu cancelei a live aqui, gente. Dedinho mágico é fogo, né? Então, Milena, eu acho que não é pânico, não. É outra coisa que ela tá falando, né? Eu não sei se você tá falando que é a síndrome de borderline, o que você tá falando, né? Tem algumas patologias que se encaixam dentro disso. Não sei o que você ouviu e o que é exatamente que você tá se referindo, né? Mas, de qualquer maneira, essa síndrome de estar batendo em mim mesma é automutilação, é isso? Né? O nome técnico seria automutilação. Agora, a síndrome que faz isso é o transtorno borderline, tá? Um dos, né? Bom, Stephanie, como você está? Como você está, Tatiane, como síndrome de borderline, tá? Eu não sei se você digitou errado, mas esse borderline é borderline, tá? Borderline. Tatiane tem um livro super bacana que se chama Corações Despedaçados, de uma psiquiatra chamada Ana Beatriz. Eu recomendo para todas as pessoas que são consideradas borderline, para entender o que se passa dentro dela, porque é outra coisa também que a gente não entende, né? Tá? A Inês colocou lá, borderline. É assim que se escreve, né? Forma correta, depois se você quiser buscar. Gente, cuidado também com isso, tá? Se vocês forem procurar Corações Descontrolados, Inês, eu não sei, tá ali na minha biblioteca. A Inês tá aí a postos melhor que eu para dizer para vocês. Então, essa chama-se Corações Descontrolados, da doutora... Depois você põe o nome completo dela, por favor, Inês. Bom, o que eu vou te falar para assim, a gente tá colocando o nome para vocês pesquisarem, mas por favor, cuidado com a informação. Às vezes não é uma informação, é uma opinião. Informação é quando a gente tem de uma pessoa que entende do assunto, que é especialista, que tem autoridade para falar disso. Opinião é de pessoas leigas. A gente agora, por exemplo, está escutando a opinião de todo mundo sobre o que fazer na ansiedade. Eu tenho pego algumas coisas que eu fico de cabelo em pé e até com raiva. Sabe por quê? Porque tá escrito lá, quando você estiver ansioso, você respira fundo. Caraca, não é para respirar fundo. Você pode até fazer uma respiração profunda, mas não tem nada a ver com respirar fundo. Não respira fundo, não respira. Você respira profundamente na exalação. Você tem que exalar longo. É isso que é o profundo, não é botar o ar para dentro. Só piora, igual a Stephanie estava fazendo. E a gente vê colocando isso. E aí vai uma pessoa, entende isso, compartilha isso, o que fazer numa crise de ansiedade? Não! Por favor, se você tem dúvida disso ainda, vai lá no nosso canal do YouTube e procura o que não fazer numa crise de ansiedade. Uma das primeiras coisas que a gente diz é isso. Respira fundo? Não! Tá? Respira pela barriga com exalação prolongada. É isso que vai fazer com que você se acalme e libere o hormônio que você precisa para relaxar. Inês está colocando aí nos comentários o nome do livro que trata do transtorno borderline é Corações Descontrolados. E o nome da autora é uma psiquiatra, ela se chama Ana Beatriz Barbosa Silva, tá? Essa respiração que vocês ensinam já me ajudou. Detalhe, gente, essa respiração, Sandra, eu não tenho transtorno ansioso, eu faço todos os dias. Por quê? Porque a gente precisa estar se equilibrando todas as vezes. E quanto mais a pressão, mais dentro de uma panela de pressão a gente tem, né? Mais pressão, mais fogo alto, mais a válvula funciona, não funciona? Vocês quando vão fazer... Ontem eu fiz feijão. O que aconteceu? Botei lá o feijão, liguei a panela de pressão, daqui a pouco fogo alto, a panela... Não é assim? Se você abaixa o fogo, como que fica a válvula? Não é? Aumenta de novo. Adivinha em que estágio de fogo nós estamos? No fogo alto, panela de pressão está explodindo. A válvula tem que estar muito bem. O que é uma grande válvula? Exercício físico, respiração, pílulas de equilíbrio, meditação, alimentação, organização da sua rotina,
cuidar de verdade da onde você obtém as informações, isso tudo é você deixar a sua válvula lá na panela de pressão funcionando bacana. Ou seja, vai aumentar o fogo? Não tem problema. A válvula vai funcionar mais rapidamente e a sua panela de pressão, ou seja, você, não vai explodir. Se não fizer isso, você sabe o que vai acontecer? Vai explodir. E aí o dano é grande, porque estraga teto, estraga azulejo, estraga fogão, fora o susto que quem tá perto quase morre, né? Porque aí sim você tem um infarto, de tão choque que você entra, porque parece que tá acontecendo uma guerra mundial. Pois é. Certo? Podemos ficar por aqui então? Podemos, né? Até porque daqui a pouco eles tiram a gente do ar. Aqui a gente só tem um tempinho, tá? Bom, quem é que tá aqui? Boa noite, Leandro. Quem é que tá aqui comigo? A Stephanie continua por aqui. Só dá um ok para nós, Stephanie, como você está, né? Parte de todo esse processo veio da sua questão. A Tatiane está dizendo, faço terapia, caminhada e tomo medicação. Isso mesmo. É importante quando a gente fala fazer terapia, eu faço terapia e sigo aquilo que é proposto na minha sessão. Eu faço caminhada, mas não adianta ser uma caminhada um dia assim e daqui um mês de novo, ou seja, a caminhada tem que ser no mínimo de 3 vezes por semana, e tomar medicação também não adianta, eu tomo medicação, tem que ser a medicação conforme prescrição, tá? Então, assim, não é só aquilo que você faz, mas é como você faz, porque o que vai dar resultado é a forma com que você faz, não é só aquilo que você faz, tá? A Neuza tá dizendo, essa respiração tá me ajudando muito, principalmente na hora de dormir. Isso mesmo, Neuza. Eu também adoro essa respiração, porque ela realmente relaxa. E aí a gente tem uma qualidade de descanso fundamental. A gente dormiu bem, a gente já vai acordar melhor. A gente acordou já ruim, a noite foi ruim, né? Então, acontece disso daqui. Bom, o pessoal já tá dizendo boa noite, né? A Inês já me disse boa noite. Gente, amanhã, 7h30 da manhã, Pílulas de Equilíbrio. A gente já tá na 17ª pílula. Putz, Sandra, não acompanhei nada, não tem problema. Tá tudo lá no nosso IGTV, tá tudo lá no nosso canal do YouTube, tá tudo lá no nosso site. Você pode buscar a fonte que você quiser. Então, Tatiane, eu não estou caminhando, né? Eu tenho um parque ecológico aqui embaixo da minha casa, eu não estou caminhando. Por quê? Porque eu sou uma figura pública e eu preciso realmente dar exemplo. Então, eu não tenho caminhado ao ar livre com um monte de pessoas aqui. Hoje, inclusive, eu estava aqui em casa, escutei um carro de som pedindo para todas as pessoas que estavam lá irem para casa, ficarem realmente em quarentena. Só que isso não tem me impedido de fazer exercício diariamente. Hoje eu tô até aqui com vocês com dor, porque eu peguei yoga, né? Escolhi lá o exercício que eu ia fazer, peguei yoga e tô assim com alongamento na parte posterior da minha perna, pegando, porque eu realmente fiz um yoga bem puxado, bem bom, para realmente relaxar, dar uma alongada na musculatura, porque tudo isso vai fazendo com que a nossa musculatura fique retesada, fique tensionada. Então tem muito canal aí, né, para todos os gostos no YouTube, canais que são absolutamente gratuitos, como o nosso trabalho meu e da Inês, né, oferecendo conteúdo para você gratuitamente, que você pode acessar e pode fazer uma boa caminhada fazendo polichinelo, fazendo um yoga, fazendo uma dança, não importa. Importa que você possa se divertir e realmente se comprometer com você e realizar. Eu gosto muito de um atleta, ex-atleta, que se chama Joel J. Inclusive no meu post, no meu Instagram pessoal, eu coloquei isso. Tá feito. Não porque é uma dívida, mas porque eu falei que ia fazer. Então, você se comprometeu com você? Sim, faça. Né? É isso que a gente faz quando a gente se compromete com a gente mesmo. A gente faz. A gente dá o tique lá, cumprido. E a satisfação e a gratidão que a gente vai para a cama quando a gente fez aquilo que a gente se comprometeu a fazer, não tem preço que pague. É isso aí, gente. Que bom que você gostou, Tatiana. Eu também gostei, me diverti com vocês. Gratidão à audiência de vocês. Vocês são a causa de nós estarmos aqui. Eu e Inês temos uma missão ousadíssima de tirar o Brasil de primeiro lugar do mundo em transtornos ansiosos. Nossa missão, a nossa bandeira é isso. Você nos ajuda a cumprir aquilo que é a nossa missão.
Então, por favor, além de se beneficiar de ser um ex-ansioso, uma ex-ansiosa, divulga para mais pessoas, porque a gente quer realmente impactar vocês para melhorarem, vencerem. A gente quer que você, que era um ex, né, um ansioso, se torne um vencedor. É para isso que é o nosso trabalho, tá? Muito bem, gente, boa noite. 7h30 da manhã amanhã, com a Inês Pílulas de Equilíbrio aqui no Instagram e no Facebook. Foca no que funciona e até a próxima terça-feira.